Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que o coração tenta avisar aquilo que a mente insiste em negar. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Aquele instante em que você se pergunta, com a voz trêmula e um peso que não admite testemunhas: será que eu estou amando a pessoa certa ou estou me destruindo sem perceber? Nenhuma pergunta corrói tanto quanto esta. Nenhuma dúvida fere tão profundamente quanto a de entregar sua alma a alguém que talvez nunca tenha sido capaz ou nunca tenha desejado segurá-la de volta. Carl Jung dizia que todo amor que nasce sem consciência termina em servidão. Porque quando você ama alguém a partir do medo, do vazio ou da carência, você não está escolhendo um parceiro, está escolhendo um espelho que reflete tudo aquilo que você não quer encarar dentro de si. E é aí que começa o verdadeiro perigo. Você acredita que está amando a pessoa, quando na verdade está amando a ilusão que ela desperta em você. E talvez no fundo você já tenha sentido isso. Aquele desconforto que aparece no peito quando a presença dessa pessoa te inquieta mais do que conforta. Aquele silêncio pesado depois de uma conversa que deveria te acalmar, mas te deixa menor, mais inseguro, mais distante de quem você era antes. E ainda assim, você continua. Continua por medo de perder. Continua porque acha que amor é sinônimo de resistência. Continua porque acha que desistir é fracassar. Mas Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez a sua escuridão seja exatamente essa: amar alguém que não tem estrutura emocional para te amar de volta. A ciência confirma o que o Jung já apontava há décadas. O cérebro humano, quando ligado emocionalmente a alguém, libera dopamina, ocitocina e noradrenalina. Essas substâncias criam uma sensação química de apego, fazendo você acreditar que está diante de algo mágico, quando na verdade pode estar preso em um ciclo de dependência emocional. É por isso que você volta, é por isso que você insiste, é por isso que você sente falta até do que te machuca. O cérebro se acostuma ao caos como se fosse lar. Mas existe algo ainda mais profundo. Jung afirmava que aquilo que nos atrai intensamente revela o que ainda não conhecemos dentro de nós. Quando alguém te prende de um jeito irracional, quando você sente que aquela pessoa carrega uma espécie de poder sobre você, pode ter certeza, você não está apenas apaixonado. Você está diante de uma parte sua que você nunca enfrentou. E é isso que torna tudo tão difícil de largar. Só que o amor verdadeiro, aquele que salva e fortalece, não te puxa para baixo, não te diminui, não te faz duvidar do seu valor. Amor não é uma guerra silenciosa onde só você luta. Amor não é carregar o peso emocional dos dois. Amor não é mendigar reciprocidade. Amor não é implorar por migalhas de presença, atenção ou respeito. Amor não é ser espectador da própria negligência. Se você percebe que está perdendo a si mesmo nesse relacionamento, não é amor, é aviso. É sua psique gritando por liberdade. É sua sombra tentando emergir. E Jung dizia que sempre que ignoramos nossa própria sombra, ela se manifesta na forma de escolhas destrutivas. Talvez essa pessoa seja exatamente isso, a materialização de algo que você precisa curar dentro de si. E antes que você pense, mas eu amo essa pessoa, lembre-se de que amar não significa se abandonar. Amar não significa se recolher até caber no que o outro suporta. Amor não significa aceitar menos do que você merece só para não ficar sozinho. O amor que salva é expansivo, não sufocante. Ele te torna mais consciente, não mais confuso. Ele fortalece a sua identidade, não a dissolve. E se você está ouvindo isso agora, é porque uma parte de você, mesmo que pequena, está pronta para enxergar a verdade. Uma verdade que pode te libertar, uma verdade que pode finalmente quebrar esse ciclo emocional que te prende. Então escute com atenção cada palavra daqui para frente. Cada frase é construída para te guiar, te fortalecer e te entregar a clareza que você tem buscado há tanto tempo. E enquanto você mergulha nesse processo, quero te convidar suavemente a fazer algo importante. Se essa mensagem já está tocando alguma parte escondida do seu coração, inscreva-se agora no canal. Não por mim, mas por você mesmo, porque quando você se cerca de conhecimento, consciência e reflexão, você se fortalece emocionalmente. Ative o sino para nunca perder uma nova reflexão como essa. Isso pode ser a diferença entre repetir o passado ou finalmente se libertar dele. Enquanto você respira,
Tentando entender por que alguém parece ter construído um quarto dentro da sua cabeça, Jung nos lembra de algo ainda mais perturbador. Não é a pessoa que te prende. É a parte de você que encontrou nela um espelho perfeito. E esse espelho não é qualquer espelho. É aquele que mostra o que você tentou evitar a vida inteira. É por isso que o impacto é tão forte. Não é só amor, não é só saudade, não é só lembrança. É reencontro com o que você mesmo escondeu na sombra. Você percebe isso quando tenta seguir em frente e de repente sente um aperto no peito do nada. Quando jura que esqueceu, mas um detalhe, um cheiro, um nome, um lugar te puxa de volta para algo que você nem sabe explicar. A verdade é que existe uma parte emocional sua, uma parte antiga, obscura e profundamente carente de sentido, que acredita que aquela pessoa era a chave para algo que você desejava desde antes de conhecer o amor. Talvez segurança, talvez validação, talvez pertencimento, talvez a sensação de finalmente ser visto. E quando alguém desperta isso em você, o cérebro registra as emoções como se fossem sobrevivência. O sistema límbico coloca essa pessoa em uma espécie de marcação de prioridade, como se ela fosse um portal. E é aí que mora a crueldade. Ao tentar esquecer, você está lutando contra mecanismos que foram construídos para te manter vivo. É por isso que dói tanto. É por isso que não parece racional, porque não é. Jung aprofunda ainda mais o golpe. Ele diz que a alma humana reconhece, em algumas pessoas, fragmentos que pertencem a nós mesmos e que estão perdidos. É como se aquela pessoa carregasse algo que você deixou cair no caminho. E por isso a presença dela mexe, balança, inquieta. Não se trata apenas do que ela é, mas do que ela aciona dentro de você. E aqui começa o ponto que ninguém te contou. Às vezes, o amor que você sente não é pelo outro, é pelo pedaço seu que ele acordou. É por isso que você pode insistir, esperar, lutar, tentar esquecer e falhar todas as vezes, porque a batalha não é contra o passado, é contra a sua própria psique tentando recuperar algo que acredita ter sido arrancado. E quanto mais você tenta sufocar isso, mais esse sentimento se torna insistente, como se houvesse uma voz interna dizendo: tem algo aqui que você ainda não aprendeu. E você sente isso, mesmo quando tenta negar, mesmo quando posa de forte, mesmo quando finge que superou. A pergunta que realmente dói e que Jung nos força a encarar é: o que exatamente você acha que perdeu? Porque ninguém ocupa tanto espaço dentro de você sem tocar numa ferida, num desejo ou numa ausência que já existia antes. E quando essa pessoa chega, ela acende tudo isso de uma vez. E quando vai embora, deixa tudo aceso, queimando. O que te dói não é só a saudade, é a sensação de que algo ficou inacabado dentro de você. E talvez você perceba que o que te prende não é a história com essa pessoa, mas a história com você mesmo, que nunca foi concluída. Talvez seja a sua primeira rejeição escondida lá atrás, talvez seja algo que você acreditou merecer, talvez seja a primeira vez que você realmente se viu vulnerável. Talvez seja o fato de que essa pessoa te fez sentir vivo, de um jeito que você não se permitia sentir há muito tempo. E agora você confunde emoção não resolvida com destino. E é exatamente aqui que eu quero que você continue comigo, porque agora que tudo começa a fazer sentido. Você precisa ouvir isso até o final, porque existe algo profundamente libertador escondido nessa dor e eu prometo que você vai sentir isso nos próximos minutos. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa simples, sutil, mas necessária. Se você está reconhecendo sua própria história enquanto eu falo, se essa reflexão está abrindo portas dentro de você, considere se inscrever no canal. Não por números, não por algoritmo, mas porque aqui você vai encontrar respostas que ninguém te deu e que talvez você venha buscando há anos sem perceber. Essa jornada que estamos fazendo juntos só está começando e a próxima parte revela a verdade que Jung considerava o ponto central de toda relação que marca a alma, o tipo de verdade que muda a forma como você vê o amor, o outro e a si mesmo. Respira. A dor tem algo para te contar. Você não percebeu, mas tudo aquilo que você sempre chamou de azar, destino, cansaço emocional,
ou falta de sorte. Nunca foi o universo te sabotando. Era você. Era a parte esquecida de você. Era a sombra que você tentou esconder a vida inteira. A verdade é que, quando você decidiu organizar a vida, achou que seria sobre arrumar rotina, ajustar horários, colocar metas no papel e tentar parecer alguém funcional. Mas isso nunca foi organização. Isso era cosmético. Era maquiagem emocional tentando ocultar o caos interno que gritava todos os dias enquanto você insistia em sufocar a própria verdade. Porque organizar a vida não começa com agenda, começa com ruptura. Não com listas, mas com coragem. Coragem de admitir que quase tudo que você viveu até agora foi guiado por versões de você que não existem mais. Você estava obedecendo narrativas antigas, programações emocionais herdadas, medos que não são seus, expectativas impostas por pessoas que nunca viveram um único dia dentro da sua pele. E então você acorda um dia e percebe: não sou eu quem organiza a vida. É a vida que está tentando me organizar. A vida tenta te reorganizar quando ela te quebra, quando ela te cansa, quando ela te coloca de joelho sem te dar explicações, quando tudo colapsa ao mesmo tempo e você pensa: por que comigo? Mas Jung diria, olhando nos seus olhos, porque você não ouviu o suficiente quando ainda estava tudo bem. Nada colapsa de repente. Nada desmorona sem aviso. Você sentiu sinais, o corpo cansado, o sono leve, a irritação sem motivo, a sensação de estar vivendo a vida errada. Só que você correu. Correu para compromissos, correu para trabalhar, correu para apagar incêndios e esqueceu de correr para dentro. E quando você não vai até dentro, o dentro vem até você. E quando vem, vem como tempestade, vem como ruptura inevitável, vem como perda, dor, confusão ou solidão. Mas existe um segredo que ninguém te contou. Toda desordem externa é um reflexo direto da desordem interna que você evitou confrontar. Quando você perde o controle da vida porque perdeu o controle do próprio mundo emocional. Quando você não sabe por onde começar, é porque não sabe quem você se tornou. Quando você não consegue organizar a rotina, é porque você não organizou a alma. Você se tornou um sobrevivente emocional, e sobreviventes não organizam, eles aguentam. E você aguentou demais. Chegou a hora de parar de tentar ser forte. Agora é hora de ser honesto. Porque organização de verdade começa no momento em que você se senta consigo mesmo e diz: chega, eu vou deixar cair tudo que está pesado demais. Eu vou soltar o que nunca foi meu. Eu vou parar de fingir que estou bem. A vida não quer que você seja perfeito. A vida quer que você seja inteiro. E ninguém pode ser inteiro carregando pedaços mortos do passado. Você sabe muito bem do que estou falando. Aquelas pessoas que você mantém por medo da solidão, aqueles hábitos que você repete para anestesiar sentimentos, aquele relacionamento que você já percebeu que só te puxa para baixo, aquela versão antiga de você que diz o tempo inteiro que não é capaz, que não merece, que não está pronto. Essa versão não é você. É apenas uma casca, uma defesa, uma roupa emocional que você vestiu para sobreviver o que viveu. Mas agora você está em outro momento. Agora você está diante do portal mais importante da sua vida, o portal onde você finalmente escolhe quem vai ser daqui para frente. E sim, organizar a vida dói. Dói porque reorganizar também significa destruir. Significa remover peças que você jurou que nunca tiraria. Significa encarar pessoas que você não queria encarar. Significa admitir erros que você tentou esconder até de si mesmo. Mas exatamente nesse ponto, nesse lugar desconfortável onde você parece defendido, é onde a transformação acontece. É ali que a vida olha para você pela primeira vez e diz: agora sim, agora eu posso te ajudar. Agora eu posso te reconstruir. Só que tem um detalhe.
A vida só entrega novas versões para quem tem coragem de enterrar as antigas. E você sabe que está pronto. Você sabe que chegou o momento, porque se não tivesse chegado, você não estaria ouvindo isso agora. O fato de você estar aqui significa algo. Você está atravessando a fase mais crucial da sua história. A fase onde o velho mundo desmorona para te dar espaço de construir um novo. Mas esse novo exige uma escolha. Ou você continua repetindo os padrões emocionais que te trouxeram até a dor, ou você rasga todos eles e começa a escrever sua vida com a própria mão, sem pedir permissão, sem medo de julgamentos, sem medo de perder quem nunca te ajudou a encontrar. Porque no fim, existe apenas uma verdade. Ninguém organiza a própria vida sem primeiro organizar a própria alma. E agora, finalmente, você está pronto para isso. Pronto para confrontar o que sempre evitou, pronto para abraçar o que sempre temeu, pronto para se tornar alguém que você ainda nem conhece, mas que lá no fundo sempre soube que existia. E quando você fizer isso, quando você realmente assumir as rédeas da própria jornada, a vida vai te responder com uma força que você nunca sentiu antes. Você vai ver portas abrindo onde antes só havia paredes. Você vai sentir coragem onde antes havia medo. Você vai sentir clareza onde antes havia caos. Organização externa virá naturalmente. A rotina vai se encaixar. Os hábitos vão surgir. As oportunidades vão aparecer. O caminho finalmente vai fazer sentido. Porque o caos nunca foi o inimigo. O caos sempre foi o chamado. E o chamado estava tentando te trazer de volta para você. Agora é sua vez. O próximo passo é seu. A mudança é sua. A reconstrução é sua. A vida está esperando. E antes que esse vídeo termine, eu vou te pedir apenas uma coisa. Simples, mas poderosa. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal agora. Não por mim, mas por você. Porque organizar a vida exige alimentação diária da mente. E aqui, você sempre vai encontrar força, lucidez, coragem e verdade. Aperte o botão, junte-se a nós e vamos continuar essa jornada juntos. A vida está te chamando. Atenda.